Olá pessoal! Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, importante e popular, que fornece ferramentas poderosas para a resolução de problemas biológicos e que transita por todas as áreas das ciências biológicas: evolução molecular. É muito provável que você já tenha estudado ou futuramente pretende estudar a evolução molecular, se você trabalha com vírus, bactérias, fungos, plantas, animais e pesquisa sobre patógenos, doenças genéticas, filogeografia, genética de populações, taxonomia, sistemática, dentre outros. Para isso, é necessário fazer a escolha de um marcador molecular. Muitas vezes, a escolha deste marcador pode ser difícil para quem não é familiarizado com as técnicas e acaba sendo feita por facilidade, tradição ou outros critérios práticos, mas essa escolha pode não ser a mais acertada. Por isso, você deve primeiramente se perguntar: qual marcador molecular usar na minha pesquisa? A resposta mais curta para essa pergunta é: depende do grupo de organismos estudado e do objetivo do trabalho. Mas calma que eu vou dar algumas informações para te ajudar nessa escolha. Todos os organismos possuem a mesma estrutura biomolecular e por isso suas morfologias são determinadas geneticamente e são a manifestação dos perfis genômico, transcriptômico e proteômico de cada indivíduo ou espécie. Por isso, tanto métodos morfológicos quanto moleculares são importantes para estudos entre organismos. Mas antes da descoberta dos marcadores moleculares na década de 1960, os estudos comparativos entre os organismos eram realizados somente com marcadores genéticos morfológicos, ou seja, aqueles caracteres morfológicos que nada mais são do que o fenótipo dos indivíduos. E os primeiros caracteres estudados no nível molecular foram as proteínas, chamadas alozimas, a partir de 1966. Que apresentam variações em relação às sequências de aminoácidos. Posteriormente, a partir dos anos 1980, foi possível estudar as variações no próprio DNA, que é a fonte da informação genética, ou seja, o genótipo. O DNA sofre mutações ao longo do tempo devido a erros ocorridos durante a replicação. E essas mutações podem ser detectadas geralmente a partir de variações nas sequências de nucleotídeos ou pares de base, chamadas substituições. Mas quais são as vantagens de se usar marcadores moleculares? Em primeiro lugar, todas as formas de vida possuem ácidos nucleicos, ou seja, DNA ou RNA, e por isso os marcadores moleculares podem ser utilizados teoricamente para todos os organismos. Em segundo lugar, eles fornecem maior número de caracteres do que os marcadores morfológicos, pois cada nucleotídeo pode ser considerado como um caractere. Em terceiro lugar, as informações são mais objetivas. Cada caractere pode apresentar 4 estados bem definidos: A, C, T ou G. Em quarto lugar, é relativamente fácil coletar dados de diferentes táxons para estudos com marcadores moleculares. Segundo a teoria da neutralidade, cada porção do DNA evolui numa velocidade aproximadamente constante, chamada taxa de substituição. Ao longo do tempo, o número de substituições aumenta linearmente. Assim, os organismos que são mais proximamente relacionados apresentam menos diferenças, enquanto os organismos mais distantes apresentam mais diferenças. Esse fato permite estabelecer relações de parentesco entre os organismos que são representados nas árvores. E também permite calcular o tempo de divergência entre linhagens, a técnica chamada relógio molecular. Também segundo a teoria da neutralidade, diferentes regiões do DNA evoluem em diferentes velocidades. Então, nas regiões codificadoras de proteínas, que são os genes, a maioria das mutações que levariam a alterações nas proteínas são eliminadas pela seleção natural, de forma que o gene mantenha sua função ao longo do tempo. Mas algumas proteínas toleram mais alterações e outras toleram menos. Por exemplo, as histonas possuem a mesma estrutura tanto em animais quanto em plantas, com pouquíssimas diferenças de aminoácidos, enquanto as fibrinopeptinas possuem pouca restrição funcional e por isso evoluem bem mais rápido. Existem também as regiões que não codificam proteínas. Elas são
onde estão os fatores de regulação gênica e também outras sequências que não têm muita função conhecida. No genoma dos mamíferos, imagina que de um total de cerca de 3 bilhões de nucleotídeos, há mais ou menos 150 milhões fazem parte de genes, enquanto 2 bilhões e 850 milhões são não codificantes, ou seja, mais de 95% do genoma é não codificante. Essas regiões evoluem livremente, ou quase livremente, sem seleção natural, acumulando mutações numa taxa média 7 vezes mais alta do que os genes. Dessa forma, cada região do DNA pode ser utilizada como marcador genético e gerar árvores com diferentes topologias e comprimentos de ramos. Essas árvores são utilizadas para compreender a relação entre os organismos, porém, as árvores de genes individuais não necessariamente representam a árvore real das espécies. E árvores construídas a partir de um único marcador contam apenas a história deste marcador particular. Os marcadores que evoluem muito rápido, eles podem sofrer múltiplas substituições até no mesmo ponto e até mesmo reverter ao estado original, um fenômeno chamado homoplasia, que pode prejudicar a interpretação da história evolutiva. Porém, estes marcadores que evoluem rápido fornecem boa informação para as partes mais externas das árvores, apesar de apresentarem baixa resolução nos nós mais profundos. Por outro lado, os marcadores que evoluem mais devagar podem ser utilizados para compreender as histórias mais antigas e comparar clados distantes, mas não possuem informação suficiente para estudar os organismos próximos. Ou seja, não existem marcadores ideais, pois as características desejadas às vezes são excludentes. Por isso, para compreender a história completa de um grupo de organismos, pode ser necessária a análise de vários marcadores independentes e com diferentes taxas de evolução, que forneçam informações complementares. Assim, a escolha do marcador molecular mais adequado para a sua pesquisa deve levar em consideração o nível taxonômico a ser estudado e o nível de variabilidade que pode ser oferecido pelo marcador. Para cada nível taxonômico, um certo nível de variabilidade do marcador é mais adequado. Em estudos dentro de espécies ou mesmo populações é necessário um maior nível de variabilidade, enquanto estudos filogenéticos de famílias, ordens, classes ou filos requerem níveis de variabilidade cada vez menores. Os marcadores moleculares animais podem estar presentes no DNA mitocondrial ou no DNA nuclear, sendo que no DNA mitocondrial são os marcadores moleculares mais comumente utilizados em estudos filogenéticos. E ele é encontrado dentro das mitocôndrias, que são as únicas organelas das células animais que possuem material genético. Lembrando que plantas também possuem DNA dentro dos cloroplastos. O DNA mitocondrial animal é uma molécula circular única, cujas regiões mais utilizadas são os genes codificadores de proteína, como o COI e o CIT-B, também o RNA-12S e uma região grande não codificadora que contém elementos regulatórios, chamada região controle. As árvores de diferentes genes mitocondriais geralmente são similares e fornecem informações muitas vezes redundantes. Como as células possuem várias mitocôndrias, o DNA mitocondrial ocorre em numerosas cópias idênticas por célula, que facilita o isolamento em laboratório. O DNA mitocondrial também é haploide, ou seja, cada gene possui um único alelo por indivíduo. Isso aumenta o efeito da deriva genética e favorece árvores com agrupamentos monofiléticos, o que é uma vantagem para estudos biológicos. A evolução do DNA mitocondrial é muito rápida, porque o mecanismo de reparo de mutações é ineficiente. Para comparação, nas plantas o mecanismo de reparo é mais eficiente e por isso a taxa de mutação é bem mais lenta. Assim, os genes mitocondriais dos animais evoluem 10 vezes mais rápido do que os genes nucleares, fornecendo mais quantidade de informação que pode ser utilizada nos estudos comparativos e gerar árvores confiáveis. Porém, como todos os marcadores que evoluem muito rápido, o mtDNA sofre homoplasia, o que pode prejudicar a interpretação da história evolutiva. Outra característica importante do DNA mitocondrial é que ele é transmitido exclusivamente por via materna, ou seja, da mãe para os filhos. E também não sofre recombinação, ou seja, ele não se mistura na hora da produção dos gametas, por isso fornece visões mais claras da história evolutiva dos organismos. Já o DNA nuclear, ele em geral é diploide, sofre recombinação e é transmitido biparentalmente, ou seja, por ambos os pais.
Por isso, ele fornece informações distintas do DNA mitocondrial. Ele encontra-se organizado em cromossomos, que podem ser autossomos ou cromossomos sexuais, e apresenta grande variação em relação à taxa de evolução em suas diferentes regiões. Por exemplo, os RNAs ribossomais, que constituem os ribossomos, as regiões ITS, localizadas entre as subunidades do RNA ribossomal, os DNA microsatélites, que são repetições de pequenas sequências de nucleotídeos existentes em grande número no genoma, e por fim as milhares de regiões codificadoras de proteínas, onde encontram-se tanto os introns quanto os exons. Então vamos lá, alguns exemplos. Para estudos nos níveis intraespecíficos, são necessários marcadores com variabilidade alta, como os microsatélites e as regiões mais variáveis do mtDNA. Já em estudos entre espécies próximas, geralmente do mesmo gênero, são necessários marcadores com variabilidade média, como os genes do DNA mitocondrial e a região nuclear do RNA ITS. Já nos estudos de diferentes gêneros ou famílias, são necessários marcadores com variabilidade baixa, como o RNA 28S, 16S ou 18S, e as regiões mais conservadas do DNA mitocondrial. Por fim, os estudos com classes ou filos são necessários marcadores com variabilidade muito baixa, como o RNA 28S. Recentemente, tem crescido também a tendência de sequenciar grande número de marcadores ao mesmo tempo, ou até genomas completos utilizando sequenciamento de nova geração, o que fornece informações mais acuradas para resolver questões desde a árvore da vida até a história populacional de uma espécie. Gente, o genoma fornece uma coleção de árvores que exibem diferentes topologias, todas corretas, mas potencialmente diferentes umas das outras, e da árvore real de espécies. Então, escolher o marcador molecular mais apropriado para sua pesquisa é um passo crucial, pois o resultado vai depender dessa escolha. Então, boa sorte na sua escolha e não deixe de estudar. Veja também as recomendações de leitura que eu vou deixar na descrição. Tchau, tchau!